Nossa aula 10 é sobre técnicas de projetos de filtros FIR, filtros de resposta impulso finita. Após uma breve introdução, falarei sobre o método de janelamento utilizando 3 janelas, a janela retangular, a janela triangular e as janelas Residue Cosine, as janelas cosseno, aplicação da técnica da DFT, aplicação das duas técnicas da DFT e do janelamento, FFT para filtragem do filtro e o método Overlap and Edge, terminando com um sumário. FIR, Finite Impulse Response, que é a resposta impulso finita. Este filtro é caracterizado por uma resposta de amostra unitária de duração finita. Então, por que é importante entender o desempenho de filtros digitais? O filtro FIR ele é equivalente no domínio discreto no tempo ao processamento de dados no domínio de frequência com o algoritmo transformada rápida de Fourier, que é a FFT. As vantagens sobre o filtro que vimos na aula 9, o filtro IIR, é que a sua resposta em magnitude ela pode ser projetada para assumir uma forma arbitrária e também podem ser projetados para terem uma resposta em fase que seja exatamente linear com a frequência. E a desvantagem sobre o filtro IIR é que se um filtro IIR satisfizer a mesma especificação do filtro FIR, este filtro IIR ele será normalmente mais rápido e requerer menos memória. Serão vistos aqui 3 procedimentos de projetos. O primeiro deles é a resposta amostra unitária HD de N conhecida e de duração finita com implementação direta. O segundo, resposta amostra unitária sequência HD de N conhecida de duração infinita. Essa resposta ela deve ser truncada para formar a resposta de duração finita com N amostras, onde N é o número inteiro finito através do método de janelamento. O terceiro projeto é a resposta amostra unitária desconhecida, Hn de N, deve ser determinada a partir da especificação desejada de magnitude, o modo de HD elevado a j-ω e de uma resposta de fase apropriada através do método DFT. Os métodos de janelamento e de DFT eles são combinados para encontrar um filtro de resposta amostra unitária de menor duração que ainda satisfaça a especificação, e também um método de amostragem em frequência. O primeiro método que iremos ver é o método de janelamento. A partir da função sistema de um filtro FIR, dada por HFIR de Z, que é igual ao somatório de menos NF a NP, N é igual a menos NF a NP, de B de K vezes Z elevado a menos K. Usando a estrutura não recursiva, este filtro ele pode ser implementado diretamente a partir desses coeficientes B de K, considerando K variando de menos NF a NP, que é o número de amostras do futuro e o número de amostras do passado. A resposta de amostra unitária do filtro FIR ela será igual a essa sequência de coeficientes, ou seja, a resposta de amostra unitária H de N vai ser igual a B de N, considerando N variando de menos NF a NP. O filtro FIR ele pode ser implementado diretamente a partir dessa resposta de amostra unitária H de N. E para implementar, temos que aproximar uma sequência de resposta de amostra unitária desejada e satisfazer uma desejada especificação de magnitude. Com o intuito de tirar vantagem da eficiente estrutura não recursiva para os filtros FIR de fase linear, projetar filtros FIR de resposta de fase linear, considerando a sequência HD de N uma sequência de resposta de amostra unitária desejada de um filtro de fase linear, sendo uma sequência simétrica de duração finita, se estendendo sobre N de NF a NP, onde NF é igual a NP para a simetria. E pode ser alcançada exatamente por um filtro FIR, essa sequência, igualando seus coeficientes a HD de N, ou seja, D de N é igual a HD de N, com N variando de menos NF a NP. O problema desses filtros, exemplo, o filtro passa-baixa ideal, ele tem resposta amostra unitária de duração infinita. Então, a sequência desejada HD de N, ela tem uma duração infinita, sempre que a resposta desejada em magnitude, ou qualquer uma de suas derivadas, exibirem uma descontinuidade. Deve-se truncar a sequência HD de N para produzir uma de duração finita de N amostras Hn de N. Para se obter uma resposta em fase linear, a resposta da amostra unitária deve ser simétrica ou antissimétrica sob algum ponto no tempo, considerando HD de N simétrica em N igual a zero, ou seja, HD de N igual a HD de menos N para todo N, para reter a resposta em fase linear no filtro FIR, com resposta Hn de N, o truncamento deve ser feito simetricamente em torno de N igual a zero, a fim de manter a simetria em H de N. Então, temos o gráfico da sequência amostra unitária desejada, HD de N, de menos infinito a infinito,
e o H7 de N, ou seja, a resposta de amostra unitária para N igual a 7, ou seja, N variando de menos 3 a 3. A resposta de amostra unitária de N pontos, considerando N um inteiro ímpar, é dada por HD de N para N de menos N menos 1 sobre 2 a N menos 1 sobre 2. No exemplo anterior, N igual a 7, então o N varia de menos 3 a 3 e 0 caso contrário. Se for projetar um fio de fase linear causal, devemos atrasar Hn de N em N menos 1 sobre 2 para inicializar em N igual a 0. Para este truncamento verificado, o valor de N é ímpar, o ponto de simetria em um ponto de amostragem, para a gente ter esse ponto de simetria. E quando o ponto de simetria em HD de N está entre dois pontos de amostragem, o N deve ser par. A análise do processo de truncamento é feita multiplicando-se a sequência desejada, HD de N, por uma sequência de janela de duração finita, W de N, para obter o Hn de N, conforme observado. Ômega de N é igual a ômega de menos N diferente de zero, né, considerando aqui essa sequência par, para o módulo de N menor ou igual a N menos 1 sobre 2. E ômega de N igual a zero para o módulo de N menor, N menos 1 sobre 2, fora desse intervalo. A sequência da janela de duração finita, ela tem duração de N amostras e é simétrica sobre N igual a zero, para manter a simetria presente em HD de N. O objetivo deste método de janelamento é, dada a resposta de amostra unitária desejada do filtro, determinar os valores da janela tal que a duração finita Hn de N resulte no filtro φ que satisfaça a especificação desejada de resposta em magnitude. Como o número de multiplicações no filtro φ ele aumenta com o aumento de N, é desejada uma janela com a menor duração. Nós já sabemos que a multiplicação de duas sequências discretas corresponde a uma convolução de suas transformadas de Fourier, ou espectro. Assim, a função de transferência do filtro φ vai ser dada por a transformada de Fourier da resposta amostra unitária, dada por HD de elevado a j-ômega, uma convolução circular com a transformada de Fourier da janela. Ou seja, como as duas funções da integral elas são periódicas, uma convolução circular é feita e os limites tomados sobre um período, de menos π a π. Esta convolução é uma convolução difícil, pois os espectros de valores complexos eles tendem a ter formas analíticas complicadas, com funções senos e cosseno, mas se todas as sequências de tempo discreto são simétricas em n igual a zero, todos os espectros são funções reais de ômega. Esta propriedade ajuda a visualizar os efeitos da convolução. O problema é aproximar um filtro passo-abaixo ideal, a função de transferência desejada para uma frequência de corte WC é dada por 1 para a frequência entre essa frequência de corte WC a WC e de menos π a menos ômega c e entre ômega c e π ela é zero, conforme observamos no gráfico, onde mostra a resposta ideal em magnitude para uma frequência de corte dada por π sobre 4, ou seja, menos ômega c a ômega c, essa função de transferência tem o valor 1 e 0 fora desse intervalo. Através da transformada inversa de Fourier, nessa sequência par de menos infinito a infinito, encontraremos a resposta amostra unitária do filtro passo-abaixo ideal. Então, aplicando a fórmula transformada inversa de Fourier, obtemos essa resposta amostra unitária igual a seno de ômega c n, onde ômega c é a frequência de corte, dividido por π n para todo o valor de n. Aí está o gráfico dessa sequência da resposta amostra unitária. Serão consideradas várias aproximações de duração finita a essa resposta ideal, através de 3 sequências de janelas conhecidas. A primeira é a janela retangular, depois a triangular e a cosseno. A primeira janela é a janela retangular, WR de N, que assume o valor 1 de N variando de menos N menos 1 sobre 2 a N menos 1 sobre 2 e 0 caso contrário. No exemplo, o número de amostra é igual a 31, ou seja, o N varia de menos 15 a 15 com o valor 1. O H de N, dado pelo HD de N vezes WR de N, para todo o valor de N, que vai ser igual ao seno de WCN sobre πN, conforme vimos no slide anterior, para N variante menos N menos 1 sobre 2 a N menos 1 sobre 2. O gráfico aqui mostra o H para N igual a 31, H31 de N, uma sequência. Resposta amostra unitária variando de menos 15 a 15. O truncamento daquela sequência
Hn de n para n igual a 31. Dado WR de n, obtemos a série de Fourier WR de elevado a j mega, fazendo somatório de n de menos n menos 1 sobre 2 a n menos 1 sobre 2. No nosso caso, n igual a 31, ou seja, o nzinho vai variar de menos 15 a 15, vezes 1, vezes e elevado a menos j omega n, que, aplicando a fórmula da soma geométrica finita, obtemos o seno de n de ômega sobre seno de ômega sobre 2, e podemos observar o espectro dessa janela, juntamente com o seu espectro e magnitude de log. De acordo com o espectro observado da janela, duas características importantes podem-se notar: a largura do lobo principal, que é a distância entre os dois pontos mais próximos a ômega zero, onde ômega r de elevado a j omega é zero, é igual a 4π sobre n. E a amplitude máxima do lobo lateral, o primeiro lobo lateral tem menos 22% da amplitude do lobo principal, ou seja, menos 13 dB relativo ao valor máximo em ômega igual a zero. O efeito na convolução para produzir a função de transferência do filtro FIR passa abaixo, e sua resposta em log magnitude como podemos observar nos gráficos abaixo, são apresentados overshoots e undershoots no passa-banda e um leakage no stop band. Algumas conclusões de acordo com esse gráfico aqui: a descontinuidade em HD de elevado a j omega, a função de transferência, a resposta à amostra unitária desejada, ela é convertida em uma transição gradual em Hn de elevado a j omega, com a largura relacionada à largura do lobo principal de WR de elevado a j omega. Como a largura do lobo principal é de 4π sobre n, o tamanho dessa região de transição ela pode ser reduzida aumentando-se o valor de n ao custo de aumentar o número de computações para implementar o filtro FIR. De acordo com o fenômeno de Gibbs, não importa quantos elementos HD de n estão em Hn de n, as magnitudes do overshoot do leakage elas não irão mudar significantemente com o uso dessa janela. A solução será, então, aplicar outras sequências de janelas com espectros que apresentem menores lobos laterais. Os lobos laterais dos espectros das janelas, eles representam a contribuição dos componentes de alta frequência na sequência da janela. A janela retangular, como a gente observou, ela tem transições bruscas de 0 a 1 nas bordas, e a solução seria substituir essas janelas por janelas que obtenham transições mais suaves, conforme as próximas janelas que veremos. A janela triangular, ou de Bartlett, dada por Wt de n, igual a 1 menos 2 módulo de n sobre n menos 1, para n variando de menos n menos 1 sobre 2 a n menos 1 sobre 2. Do exemplo, temos 31 amostras, o n variando de menos 15 a 15. Podemos observar o gráfico dessa sequência da janela, juntamente com os seus espectros de magnitude em dB, e comparação com o retangular, de acordo com o que observamos nesses gráficos, tem sempre que observar o compromisso entre o lobo lateral e a largura do lobo principal. Neste caso, o nível do lobo lateral ele cai para menos 25 dB, mas a largura do lobo principal ela é 2 vezes maior na mesma duração, comparada à janela retangular, ou seja, 8π sobre n. A resposta passa abaixo magnitude do filtro FIR, aplicando-se essa janela a uma resposta de amostra unitária do filtro passa abaixo ideal, observamos uma resposta mais suave comparada à resposta obtida com a janela retangular, onde podemos verificar a transição passband para stopband de uma forma mais suave, a passband resposta mais suave, essa transição ela sendo menos íngreme, com a desvantagem que ela tem a menor atenuação. E a terceira janela são as janelas cosseno. Uma opção dessa janela é a janela de Henning, ômega c de n, dada por 0,5 mais 0,5 cosseno 2πn sobre n menos 1, para n naquele mesmo intervalo, e 0 no caso contrário. Aqui temos essa sequência para n variando de menos 15 a 15 e seus espectros associados, onde podemos observar, através do espectro em magnitude em log dB, que a magnitude do primeiro lobo lateral ele tem decaimento de menos 31 dB, já é uma melhora de 6 dB da triangular, que tinha um decaimento de menos 25 dB.
e ela tem a mesma largura do lobo principal da janela retangular de 4π sobre n. A resposta passa abaixo, magnitude do filtro Φ, aplicando-se a esta janela uma resposta de amostra unitária do filtro passa abaixo ideal. Podemos observar, através desses gráficos, que há uma melhora nas características de atenuação e stop band, principalmente nas altas frequências, e um pico mais largo de menos 44 dB relativo ao nível passa-banda. As amplitudes do lobo lateral elas decrescem com a frequência. Há outras janelas do tipo raised cosine, duas delas a janela de Hamming e a janela de Blackman, que muda um pouco a formulação, os valores de constantes usados, e aqui observamos, obviamente, cada uma com a sua fórmula, obtendo respostas diferentes em magnitude em log, onde observamos que a janela do Blackman ela tem um decaimento maior comparada à janela de Hamming. Então, cada janela tem uma especificidade dependendo da aplicação que a gente queira obter. Aqui temos uma tabela para comparar as propriedades espectrais de janelas de N pontos, lembrando sempre esse compromisso entre a largura do lobo principal e o nível máximo do lobo lateral em dBs. O problema desses métodos de alinhamento é que a resposta à amostra unitária desejada ela tem que ser conhecida. Mas e se essa resposta HD de N não for conhecida? Então, aplicamos a transformada de Fourier, discreta de Fourier, para obter uma aproximação de duração finita dessa resposta. A transformada discreta de Fourier, DFT, será usada para obter a aproximação de duração finita. Primeiro, amostra-se a resposta desejada em magnitude, depois aplica-se a DFT inversa. E para aplicar esta DFT inversa, devemos especificar uma sequência de resposta unifase, na qual consideraremos uma resposta linear com a frequência. Após essa aproximação, aplica-se um método de alinhamento para projetar o filtro Φ final. Qual a importância desse método ADFT? Ele é o equivalente no tempo discreto no processamento do sinal no domínio da frequência, operando diretamente no espectro do sinal de entrada. Melhor entendimento da abordagem na frequência. E para achar essa sequência de amostra unitária, HD de N desejada, aplique-se DFT inversa em ND pontos, produzindo uma sequência definida entre 0 e ND-1, que é um período da sequência periódica, obtendo então a extensão periódica da sequência desejada HD de N. Aqui temos as relações entre as sequências para um filtro passa-baixo ideal. A resposta à amostra unitária desejada, de menos infinito a infinito, essa é a sua extensão periódica, considerando n igual a 64. A transformada inversa de Fourier, tomando de 0 a 63, e o HD de N, com N variando de menos 31 a 32. A resposta em magnitude, amostrado em pontos de frequência ωk, dado por 2πk sobre ND, com K variando de 0 a ND-1. Então, essa resposta vai ser dada por HD de E elevado a Jω para ω igual a 2πk sobre ND, com K variando de 0 a ND-1. Aplicada a resposta de magnitude passa-baixo ideal, onde o NL é a borda do passa-banda, então esse molde HD de K vai ser igual a 1 para K de 0 a NL e K de ND menos L a ND menos 1 e 0 caso contrário. As sequências DFT de magnitude e fase para aproximar um passo-abaixo ideal, considerando N 16 amostras e a borda do passband é igual a 2, dada pelos gráficos. Abaixo, onde tem a sequência DFT de magnitude, onde temos valores 1, 0, 1, 2, aplicando diretamente a fórmula, obtemos esses valores, valores de 1 para cá igual a 0, 1, 2 e 14 e 15, e a fase, né, de 0 a 15. Sequência DFT inversa para N é igual a 16 pontos, então temos o H de N de 0 a 15, N igual a 16 pontos, e a resposta amostra unitária para o filtro FIR não causal é essa sequência HN. Então, com N igual a 16, tomando N igual a 8, então obtemos a sequência HD de N de 0 a 8 conforme HN e deslocamos as amostras
de 9 ao 15 para a parte esquerda, obtendo a sequência HD de N. Agora vamos combinar o que vimos do DFT e do janelamento para especificar a sequência de resposta e magnitude apropriada. No projeto de filtros passa-baixo usando janelas, a resposta de magnitude resultante exibe uma redução no passa-banda como consequência da convolução com o lobo principal do espectro da janela com a resposta desejada HD de L elevado a J-. Então, com a ideia de que uma redução ela irá ocorrer na resposta final em magnitude do filtro passa-baixo ou passa-banda, a resposta em magnitude desejada ela deveria ter suas frequências de corte estendidas em regiões de transição da especificação, onde observamos de acordo com os gráficos. O tamanho da extensão ela depende da largura do lobo principal do espectro da janela final, a duração da resposta à amostra unitária final e do tipo da janela. Por exemplo, podemos tomar 30% da região de transição. Então, no primeiro gráfico, observamos o WP, a frequência passa-banda, o WC, a frequência de corte, o intervalo WS-WP, WS-API, e no gráfico à direita, essa transição, essa extensão. A resposta em magnitude gerada ela é amostrada em ND pontos para ômega variando de 0 a 2π, gerando a sequência de resposta em magnitude HD de K. O valor de ND ele é muito maior do que a duração antecipada do filtro final. Um uso comum para o ND, para a maioria dos filtros práticos, é tomar ND igual a 128. O procedimento para definir a sequência de resposta em magnitude menos suscetível a erro é amostrar essa resposta em magnitude em ND sobre 2 mais 1 pontos sobre o ômega de 0 a π e aplicar a propriedade de simetria par da sequência em magnitude, obtendo a sequência de ND pontos. Assim, essa resposta em magnitude ela é obtida tomando a resposta em magnitude para ômega de elevado J 2πk sobre ND, para K variando de 0 a ND sobre 2, e para K variando de ND sobre 2 mais 1, ND menos 1, tomando essa resposta em magnitude HD de K, dada como módulo do HD de ND, deslocado em K amostra, menos K. Para especificar a sequência de resposta em fase linear em magnitude apropriada, a partir dessa sequência do módulo HD de K e uma sequência especificada em fase, a resposta amostra unitária ela pode ser obtida através da DFT inversa. A resposta amostra unitária causal com ND pontos de um filtro de fase linear, ela mostra um ponto de simetria ou pode ser de antissimetria sobre o ponto da metade, NS igual a ND menos 1 sobre 2. Há 4 casos possíveis de simetria. A sequência ela pode ser simétrica ou antissimétrica e para cada uma dessas, o ponto de simetria ele pode cair tanto em um ponto de amostragem como entre pontos de amostragem. E quando uma FFT de ND pontos ela é usada para calcular a DFT inversa, ND é par. Assim, a exata simetria geralmente não ocorre em um ponto de amostragem. A sequência de fase linear ela é determinada pelas propriedades de simetria da resposta amostra unitária. Respostas em fase linear para os 4 tipos de simetria de resposta amostra unitária ND pontos, onde ND é um inteiro par. A primeira, simetria par, com ponto de simetria no ponto de amostragem ND sobre 2. Resposta em fase dada por menos ômega ND sobre 2, ômega variando de 0 a π, todas elas com ômega variando de 0 a π. A segunda, simétrica par, com ponto de simetria NS igual a ND menos 1 sobre 2, onde a resposta de fase vai ser dada por menos ômega ND menos 1 sobre 2 mais π sobre 2. A terceira, antissimétrica com ponto de simetria no ponto de amostragem NS igual a ND sobre 2, tomando a resposta em fase como menos ômega ND sobre 2, mais uma fase de π sobre 2, e antissimétrica com ponto de simetria entre pontos de amostragem NS igual a ND menos 1 sobre 2, resposta em fase dada por menos ômega ND menos 1 sobre 2. Continuando com o DFT e janelamento, e relacionado à fase, a fase dos pontos de frequência nos quais a resposta em magnitude é zero é indefinida e ela pode assumir um valor arbitrário. Simplificando a especificação da fase, podemos igualá-la ao valor de inclinação da fase. Assim, ômega igual a zero, o valor de fase de sequências antissimétricas será definida para ser π sobre 2.
Sequências simétricas pares que possuem um número par de elementos têm uma transformada Z que sempre produz um zero, Z menos 1, ou uma resposta de magnitude que é zero para ω igual a π. Essa condição irá ocorrer quando o ponto de simetria ele cai entre pontos de amostragem NS igual a ND menos 1 sobre 2. Logo, para ω igual a π, o valor de fases de sequências simétricas pares é definido por menos ND menos 1 sobre 2. Para definir uma sequência de fases menos suscetível a erro, amostra-se a sequência de fase ND sobre 2 mais 1 pontos sobre ω de 0 a π e aplica-se a propriedade de simetria ímpar de sequência de fase para obter a sequência de ND pontos desejadas. Ou seja, essa resposta em fase, para K de 0 ND sobre 2, será dada pelo arg de HD L elevado a Jω para ω de L elevado a J2 πk sobre N. E para K de ND sobre 2 ND menos 1, dada por menos arg HD de ND menos K. Exemplo, considerar a resposta de magnitude de filtro passo abaixo ideal com a frequência de corte dada por π sobre 4, mostrada de ω de 0 a 2π e ND pontos. Como as funções de transferência de resposta à amostra unitária antissimétricas possuem um zero em ω igual a 0, estes não são adequados. Para ND igual a 32, temos a sequência da resposta à amostra unitária, onde valores de 1, de 0 a 4 e de 28 a 31. O ponto de simetria em NS igual a ND sobre 2 dá um phase slope de menos 16 e um ponto de simetria em NS igual a ND menos 1 sobre 2 gera um phase slope no ponto menos 15 a 5. Sobre a aplicação da janela. Objetivo reduzir a duração da sequência de ND pontos com uma sequência de janela para N pontos. Um filtro FIR ele pode ser implementado seguindo a especificação desejada. Para o filtro FIR final ele ter uma resposta em fase linear, a resposta de amostra unitária janelada ela deve ser simétrica e para manter esta simetria em HD de N deve-se escolher uma janela apropriada de N pontos, uma daquelas que a gente viu anteriormente. Se o ponto de simetria de HD de N for escolhido em um ponto de amostragem, a duração N da janela ela deve ser um inteiro ímpar, mas se for entre pontos de amostragem, N deve ser um inteiro par. Exemplo com a janela de Hamming. Primeiro, o ponto de simetria NS no ponto de amostragem e o ponto de simetria NS entre os pontos de amostragem, mostrando então a sequência dessa janela e o HD de N associado, dependendo do onde ficaria esse ponto de simetria NS. Vou apresentar aqui um resumo de 3 passos para se projetar um filtro usando este método. O passo 1 seria determinar a resposta amostra unitária aproximada de ND pontos, HD de N, onde primeiro esboçamos a resposta de magnitude desejada, depois escolhemos um ND superior à duração da resposta amostra unitária do filtro. Uma escolha comum que fazem é tomar ND igual a 128. C. Atribuir a resposta de fase linear apropriada. Amostrar o modo de HD, E, J, ω e a fase para obter as sequências de ND pontos. Calcular as sequências reais e imaginárias de ND pontos, HR de K, HI de K, e fazer a DFT inversa dos ND pontos, onde, como resultado do valor real, obteremos a sequência HD de N pontos. O passo 2 é determinar a resposta amostra unitária de N pontos em HN de N. A. Escolher o N. Uma boa suposição é tomar N igual a ND sobre 2, a suposição inicial. B. Multiplicar essa sequência HD de N com uma janela de N pontos para obter H de N de N. O item C é tomar a sua DFT em ND pontos para obter o H, a sequência HND de K, e depois comparar esse espectro com a especificação desejada. E se a especificação foi atingida, tentar reduzir o N ainda mais, caso contrário, aumentar esse valor de N. Repetir os passos de B até o passo E, até encontrar o valor mínimo de N. E o passo 3 seria a implementação do filtro FIR de fase linear. Primeiro, encontramos o valor máximo na sequência do modo HND de K. B. Escalar o HN
n de n essa sequência por 1 sobre um valor máximo para encontrar os coeficientes finais do filtro. C, deslocar a sequência dos coeficientes para começar em n igual a 0, sendo um filtro causal, e sendo um filtro não causal, deslocar h de n essa sequência para ser simétrico em n igual a 0. E, por última etapa, implementar o filtro usando uma estrutura especial φ de fase linear. Uso da transformada rápida de Fourier, FFT, para a filtragem do filtro. Os filtros φ, eles costumam requerer muito tempo computacional. Então, ao invés de implementar uma estrutura de filtro digital, as operações de filtragem elas são feitas no domínio da frequência, com a DFT, e mais rápido ainda com a FFT. Comparação entre o filtro φ e a FFT. Considerar o filtro φ com resposta à amostra unitária de duração finita h de n, com n variando de 0 a nh-1. Para implementar esse filtro, o valor de saída no instante n é determinado pela convolução do h de n com x de n, ou seja, o y para cada ponto de saída é dado pelo somatório do k variando de 0 a nh-1 da multiplicação do h de k vezes x desse deslocamento k, n menos k. Então, para cada ponto de saída do y são necessárias nh multiplicações e somas. E se a sequência de entrada x de n ela contém nx elementos, a sequência de saída y de n vai conter ny dado por nh mais nx menos 1 ponto. O número de multiplicações necessárias ele será usado como medida da eficiência do método de filtragem. Bom, onde o nh é o número de amostras da resposta amostra unitária e o nx é o número de amostras da entrada x. A convolução é então convertida em uma operação de multiplicação, tomando y de k, para cada k variando de 0 a ny-1, igual a h de k, a transformada de Fourier da resposta amostra unitária, vezes x de k, a resposta transformada de Fourier da sequência de entrada. Os valores da sequência de saída para n de 0 a ny-1, eles são determinados a partir da DFT inversa de y de k. Alguns passos para essa operação de filtragem no domínio da frequência. O passo 1, calcular as DFTs de n y pontos da resposta amostra unitária, dada por h de k, e a DFT da sequência de entrada x de k, onde k varia de 0 a ny-1. O passo 2 é calcular o produto dessas duas DFTs calculadas anteriormente em ny pontos para obter o y de k. O passo 3 é calcular a DFT inversa em ny pontos para obter a sequência de saída. É possível mudar esse procedimento para reduzir o número de multiplicações. Então, por exemplo, se o mesmo filtro ele for aplicado em várias sequências de entrada diferentes, a transformação necessária para encontrar h de k é feita apenas uma vez. Entretanto, quando o processamento é muito grande, sequências de entrada de duração possivelmente infinitas, o valor de ny não é evidente. A solução seria desmembrar a sequência de entrada em blocos de dados de tamanho constante, que é o nosso próximo tópico, que será sobre o método Overlap and Add. O método Overlap and Add tem como objetivo dividir a sequência de entrada em blocos menores de dados e determinar o tamanho do bloco que minimize o número de multiplicações necessárias por cada ponto de saída. Então, supor uma sequência de entrada arbitrária de longa duração, tal que o tamanho dessa sequência seja muito maior do que o n de h, e quebrá-la em blocos de nq amostras, gerando o bloco x de n, definido por x de n menos m nq, para n de 0 a nq-1, e m a partir do 0, e 0 caso contrário. E quando processado pelo filtro FIR com uma resposta amostra unitária com NH amostras, a saída para este enésimo bloco é dada por y de m de n, que vai ser o somatório de k de 0 a nq-1, do h n menos k, xm de k, fazer a convolução do h de n com xm de n, para n de 0 a nh mais nq-1. E como todo esse processo é linear, podemos aplicar o princípio da superposição. Toda sequência de entrada ela pode ser considerada como uma superposição de blocos de dados individuais. Ou seja, x de n vai ser somatório em m do x de n menos m, nq. E se y de n é a convolução linear de h de n e de toda a sequência x de n, então também ela será igual à soma das saídas de cada bloco, ou seja, o somatório em m de ym, n menos m, nq.
E como NQ mais NH-1 é maior que NQ, um overlap no tempo ele ocorre nas sequências sucessivas de YN de N. O princípio da superposição, de acordo, as seções de overlapping elas devem ser adicionadas para produzir a saída desejada, conforme verificamos a seguir nos gráficos. Dado um H de N, uma sequência de NH amostras e um X de N, sequência de entrada de N de X amostras, então obtemos todas as sequências, iniciando a X0 de N, que vai de 0 NQ-1, a X1 de N é uma sequência deslocada, de 0 também NQ-1, X2 de N desloca mais para frente, sempre NQ amostras para frente, até chegar no final. Logo, a sequência final obtida Y de N vai ser dada pela soma da saída de cada bloco individual. Então, a gente tem Y0 de N aplicado sobre X0 de N, com tamanho NH mais NQ-1, todas essas sequências de saída, Y1 de N também deslocada, fazendo um overlap de cada saída. E a partir dessa soma, né, de todas essas saídas, a gente encontra a saída final. Assim, o overlap ele vai fazer a sobreposição de todas essas sequências limitadas menores de saída e depois o edge vai adicionando todas essas sobreposições. E para calcular o número de multiplicações requeridas por cada ponto de saída, fazer MY igual a NH mais NQ-1 e assumir a sequência H de K já tenha sido verificada. Isto é útil para aplicações em que o mesmo filtro vier a ser usado repetidamente no dado de entrada. 3 passos de multiplicações para essa operação de filtragem. O passo 1 é calcular a DFT de MY pontos, do X de M de N, da sequência. O número de multiplicações reais é dado por 4MY log base 12 de MY. Passo 2, calcular o produto YM de K, que vai ser H de K vezes o XM de K, a multiplicação do transformado de Fourier de cada sequência. O número de multiplicações dado por 4MY. E o passo 3 é calcular a DFT inversa de MY pontos da sequência YM de K, que vai dar um total de 4MY log base 2 de MY multiplicações reais. Agora, para fechar com o sumário, foram apresentados 3 métodos para a síntese de filtros FIR. O primeiro deles é o método de janelamento. A gente apresentou 3 janelas e a comparação entre elas, que esse método sintetiza o filtro a partir da sequência de resposta amostra unitária. Tem como aplicação quando se substitui um filtro analógico digital existente por um filtro FIR digital. A resposta impulso do filtro analógico ela pode ser amostrada para produzir a sequência que se desejar. O método 2 seria o método DFT e o de janelamento, onde a resposta amostra unitária ela é determinada a partir da DFT inversa das amostras da resposta em magnitude e de resposta em fase. Uma sequência de janela ela pode ser aplicada para encurtar a duração e tirar vantagem das tolerâncias na especificação. Quando uma resposta de fase linear ela é especificada, a estrutura FIR ela pode ser implementada para reduzir o número de multiplicações, chegando até a metade. E o método 3 é o método de amostragem na frequência, que sintetiza o filtro diretamente a partir das respostas das amostras da resposta de magnitude. Este método ele resulta em uma estrutura de filtro que consiste em um filtro combi seguido por um banco de ressonadores em paralelo, podendo fazer cálculos simultâneos nos dados de entrada, reduzindo o tempo de computação. Aplicação em projetos de filtros com resposta em magnitude com formato específico. Esse método 3 a gente não chegou a falar aqui, mas ele pode ser encontrado nas referências a seguir. Foram apresentadas operações de filtragem no domínio da frequência utilizando a FFT, um método overlap ENEB usado para desempenhar a operação de filtragem, quando tivermos sequências longas de dados, dividindo a sequência de dados em sequência de entrada em blocos, e foi determinado que o tamanho do bloco ele minimiza o número de multiplicações por cada ponto de saída. Os números de multiplicações eles podem ser comparados com aqueles requeridos para estruturas de fios digitais para desempenhar a mesma tarefa. E o método FFT, apesar de ser bastante eficiente, nem sempre é o mais eficiente para o processamento de dados. É preciso pesquisar sempre outros métodos. Maiores detalhes sobre o assunto podem ser visualizados nessas referências, sendo a primeira referência a referência mais utilizada para este trabalho. Obrigada e até a próxima aula.